Tem uma frase que você já ouviu em toda a obra. Naquele momento que deu algum problema, alguém fala bem tranquilo: calma, pedreiro bom resolve. E olha, parece um elogio, né? Parece até uma solução. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É ao contrário. Essa frase é o maior sintoma de que alguma coisa ali já deu errado. Eu sou o Sérgio Delfiol e você está na House Cut. No vídeo passado, tem um card aqui em cima que você pode ver. Nós concluímos que falta controle na construção e falta sistema. Veja só, a obra não para por causa disso. Ela não pode parar, ela tem que continuar de qualquer jeito. E aí, quando o sistema não existe, sobra para quem? Sobra para uma pessoa, um indivíduo. Alguém tem que segurar a obra na unha, na mão. Alguém tem que resolver o que ninguém resolveu antes. E esse alguém, ele tem um nome. É a pessoa boa na obra, no canteiro de obra. O famoso bombeiro do canteiro, aquele que apaga qualquer incêndio. Pois então, hoje eu quero te mostrar uma coisa que vai contra tudo que a gente acha. Depender desse profissional não é cura, é o sintoma. Pensa comigo, quando alguém fala o pedreiro bom resolve, o que está sendo dito, na verdade, é outra coisa. Está sendo dito que o projeto está incompleto, que a sequência não foi definida, que não existe um sistema organizando aquela obra. E que, no fim, tudo vai depender de uma pessoa conseguir resolver na hora. Deu para entender? Tá vendo o que acontece? A responsabilidade sai do sistema e cai na mão de um indivíduo, de alguém. Repara como isso é estranho. A gente transforma em elogio aquilo que era para ser um alarme. Porque improviso não é virtude. Improviso é compensação. É o sistema falhando. É alguém tentando sustentar esse erro com talento. Toda vez que alguém precisa salvar a obra, é porque a obra já está perdida lá atrás, no projeto. Quando o sistema funciona, ninguém precisa ser herói. Quando o sistema falha, o herói é convocado. E é aqui que mora a confusão toda. A gente vê o herói resolvendo e acha que ele é a solução, quando na verdade ele é a prova que faltou sistema. Certo? E eu acho que eu sei exatamente o que você está pensando. Esse é o 4º episódio e eu só falo de sistema, planejamento, sistema. Tô ficando repetitivo. Mas olha uma coisa, você pega e me fala: mas Sérgio, eu faço isso, eu planejo a obra inteira do começo ao fim. Eu tenho arquiteto, eu tenho engenheiro, eu fiz os desenhos, tudo planejado, tá tudo no cronograma, tá tudo em ordem. E assim mesmo, eu tenho problema na obra. É uma pergunta justa. Deixa eu te contar uma coisa que eu já vi acontecer inúmeras vezes. A obra planejada, o projeto completo, tudo desenhado, tudo previsto, o cliente fez tudo certo, tá tudo em ordem. Tinha sequência, tinha o cronograma, tinha o caderno na mão de todos os funcionários da obra. E começa a obra. E na hora de levantar a parede, depende de quem? Do pedreiro. Um tijolo por vez, uma fiada por vez, cada fiada na mão. Deu para entender? Se o cara é bom, sai no prumo. Se o cara faltar, a obra para. Se o cara for embora, abandonar, fica tudo parado. Se vem outro no lugar, sai diferente. Porque um não trabalha do mesmo jeito que o outro trabalha. Tá vendo? O projeto estava certo, mas a execução ficou refém da mão de obra. E é exatamente aqui que mora a confusão e que eu quero desfazer com você hoje. Planejar não é a mesma coisa que sistematizar. Você pode ter o projeto perfeito, mesmo assim entregar a obra pro improviso, tijolo por tijolo. Porque o tijolo, ele te obriga a montar tudo novamente no canteiro. A qualidade não vem da peça em si, ela depende de quem assenta a peça. Ela depende de um profissional qualificado. Agora, presta atenção nessa parte. Sistema de verdade é quando a qualidade já vem dentro da peça. Quando ela sai do corte, numerada, pronta para ir para o canteiro. E não importa se tem herói ou iniciante na obra. O encaixe é igual, é preciso. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Pensa num restaurante que só funciona quando o chefe genial está na cozinha. Ele viaja, adoece ou sai. A cozinha desaba. Agora pensa no McDonald's. O hambúrguer sai igual em qualquer lugar do mundo, com qualquer funcionário, porque a qualidade está no sistema, não na mão do cozinheiro. Não é que o McDonald's seja melhor do que o chefe, é que ele não depende de um gênio para entregar o mesmo resultado, sempre. Por quê?
Porque o resultado não depende de um gênio, depende de uma estrutura, de um sistema. E a obra é igualzinho. Uma obra que só funciona com um pedreiro bom é uma obra refém. E tem um detalhe nisso que quase ninguém enxerga. Depender de uma pessoa cria um risco escondido. Pensa, se o profissional sai, o conhecimento vai embora junto com ele. Se ele erra, o erro se espalha e ninguém sabe de onde veio este erro. E se ele improvisa, ele cria um jeito informal de fazer um vício, entendeu? Que se repete sem registro, sem controle, sem ninguém aprender nada. Porque aquilo que está na cabeça dele nunca virou sistema. E o que não virou sistema, meu amigo, morre quando a pessoa vai embora. E aí vem uma pergunta óbvia, né? Se depender de uma pessoa é tão arriscado, por que a construção insiste nisso? E eu vou te falar por quê. Porque herói parece barato e parece imediato. Quando a obra trava, o herói resolve ali, na hora. Não precisa parar, não precisa planejar, não precisa repensar em nada. Já o sistema é o contrário. O sistema dá trabalho antes. Dá muito trabalho. Ele exige que você pense, organiza, decida antes de qualquer coisa começar. E vamos ser sinceros, é muito mais fácil chamar alguém para apagar um incêndio do que projetar uma obra que nunca pega fogo. Por isso a escolha é quase sempre a mesma. Gente troca o trabalho de hoje pelo problema de amanhã. Agora, compara isso com uma indústria de verdade. Vai ficar claro, eu acho, espero eu, né? Numa indústria organizada, o operador não precisa ser excepcional, não precisa ser um gênio. Ele segue um sistema... Ele segue um sistema que já foi pensado antes dele chegar. Um sistema que já prevê o erro, que já tem a decisão tomada, que já botou o ajuste dentro do método. Tá vendo a diferença? O conhecimento não tá na cabeça de uma pessoa, tá no processo. E por isso ele não vai embora quando alguém sai. Por isso ele pode ser repetido. Por isso ele melhora com o tempo. A indústria não depende de heróis, ela depende de estrutura. E é justamente isso que falta na construção. E tem uma coisa curiosa nisso tudo, uma coisa quase cultural. A gente celebra o improviso, a gente aplaude o herói. Esse cara resolve, esse cara dá um jeito, esse cara é profissional, é muito bom, ele é bom demais. E não me leve a mal, ter gente boa é ótimo. É muito bom, não me entenda errado, mas isso não devia ser a regra, devia ser exceção, porque quando o improviso vira padrão, é sinal de que o sistema não existe. E aqui tá a armadilha, presta atenção, quanto mais gente aplaude o herói, menos a gente sente a falta do sistema. O problema continua sendo resolvido, mas nunca é eliminado. E aí ele volta na próxima obra, e na seguinte, e o ciclo se repete. E tem uma distinção que muda tudo. Guarda essa. O herói resolve, o sistema previne. E os dois parecem a mesma coisa, né? Mas não são. Resolver é apagar o incêndio que já começou. E prevenir é fazer com que o incêndio nunca aconteça. O problema é que prevenir é invisível, não aparece. Ninguém aplaude e agradece pela obra que correu tudo bem do começo ao fim. Mas todo mundo aplaude quem salvou a obra no último minuto. E por isso que a gente valoriza o herói e nem percebe a falta de sistema. A gente só consegue ver o remédio. A prevenção a gente nem nota que existe. O bom profissional não deveria carregar a obra nas costas. Ele deveria operar num sistema que já funciona. Porque talento sem sistema vira muleta, mas talento com sistema vira potência. A diferença não está em ter gente boa, está em não depender de gente boa para tudo dar certo. Quando a construção depender menos de heróis e mais de estrutura, ela finalmente vai poder evoluir. Mas olha, essa dependência toda tem um preço. Um preço que não aparece na nota fiscal, que não está no orçamento e que mesmo assim você paga em toda a obra. No próximo vídeo eu vou te mostrar qual é esse custo invisível da falta de sistema. Te vejo lá. Fui! Caramba! Mas é isso mesmo, né? É sem sistema algum. E as pessoas não entendem isso. E faz de novo. E o tempo que perde? O tempo. Ninguém calcula o tempo. É, eu sei disso.